E aí, galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre profissões e outras ocupações no astral. Tema sugerido pelo Pri, coleguinha que tá sempre por aqui. Então vamos lá, gente. Eu peguei algumas referências aqui e eu vou falar de relatos, eu vou falar do que eu sei, do que eu vi com esses olhos. E vamos falar também sobre coisas que estão na bibliografia espiritualista aí, tá? Então, muitas pessoas se perguntam, né? Será que quando eu desencarnar, eu vou continuar exercendo a profissão que eu exerci aqui? As profissões que existem aqui também existem lá? Se não, quais profissões que existem lá? O que a gente faz? Porque os espíritos sempre falam muito de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso não só quando você lê livros, se você frequenta um terreiro, um centro espírita, os espíritos falam muito de trabalho, mas que tanto trabalho é esse que eles fazem, né? O que anda fazendo lá? É isso que a gente vai descobrir hoje, durante essa live. Eu peguei aqui algumas referências mais clássicas de todas, assim, né? Que primeiro a gente tem aqui um livro que a gente fala pouco desse livro aqui. Né? Todo mundo fala do livro dos Espíritos, de Kardec, da, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente não fala do livro dos médiuns, porque Kardec ele codificou 5 livros. Então, 5 livros foram organizados. Quando a gente fala codificado, né, um jeito bonitinho de falar, mas assim, resumidamente, Kardec foi o organizador desse compilado de 5 livros que é chamado de Pentateuco, né? Por conta dos 5, né? Pentateuco kardeciano, Pentateuco espírita. Então, a parte dele foi fazer as perguntas para os espíritos, foi direcionar ali todas as dúvidas que poderiam surgir aqui dos encarnados e os espíritos respondiam. Ele não era ele que recebia, tá? A comunicação, assim, não era ele que era o médium que recebia a comunicação dos espíritos. Ele juntou alguns médiums, mas os principais, assim, até onde eu sei, foram 2 meninas, crianças, 2 irmãs gêmeas. Só que ele fazia as mesmas perguntas para outros encarnados médiums para testar se a resposta ia ser a mesma. E eles não estavam juntos, né, obviamente. E aí ele só registrava a resposta que batia uma coisa com a outra. Por isso que é um estudo, né, assim, tão considerado sério. E aí, desses 5 livros, a gente fala muito do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem mais 3, que é a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. E aí tem esse livro aqui, né, que é o Céu e o Inferno, que ele fala muito sobre curiosidades lá no astral, mas de um jeito mais amplo. E aí eu queria até chegar num ponto antes de entrar mesmo no tema, que alguns espíritas, muitos, eles refutam algumas coisas que Chico Xavier relatou nas psicografias deles, porque toda a obra, esse Pentateuco que Kardec organizou, né, codificou, não tratava de detalhes das coisas do plano espiritual, e vocês vão entender por quê, ó. Aqui no Céu e Inferno, né, que eu peguei, a gente tem aqui, ó, uma passagem. O Céu e o Inferno é um compilado de histórias, de relatos de espíritos que Kardec entrevistava através desses médiums, contando como que foi o desencarne, que eles faziam lá, como que estava sendo, mas tudo num nível, assim, mais de sensação, assim, sabe? Uma coisa mais interna. Então, assim, como foi o seu desencarne? A pessoa relatava, eu fiquei angustiado, eu tava com medo, depois eu fiquei bem. Então, ele não relatava os detalhes, eu tava num lugar, tal coisa. Poucos relataram assim, nesses espíritos que Kardec entrevistou. Ah, o que você faz aí no plano espiritual? Ah, aqui a gente não para, existem muitas atividades, as atividades elas são atribuídas conforme seu grau de desenvolvimento moral, espiritual, não sei o que. Então eles não falam, não tem um detalhe assim, ah, eu trabalho na repartição de não sei o que aqui da colônia tal, não tem. Por isso que muitos espíritas falam que Chico Xavier era charlatão, porque não bate com o estilo dos espíritos que Kardec entrevistou. O que eu acho uma besteira, assim, uma besteira. Mas enfim, o assunto não é esse. Aí eu peguei aqui, ó, alguns dizeres que os espíritos falaram aqui para Kardec no livro Céu e o Inferno. Eu vou ler rapidinho, tá? Na página 20, que é a primeira parte, capítulo 3. Tá alto aqui a música. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se tem dito,
uma eterna e fastidiosa inutilidade, né? A vida espiritual em todos os degraus é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana saberia descrever. Aí fala de outras coisas aqui, aí tem o item 13, ó. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, as luzes que possuem, as suas capacidades, a sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao soberano mestre. Aí, nada de privilégio, nada de favores que não são o preço do mérito. Tudo é medido ao peso da estrita justiça. As missões, as mais importantes, não são confiadas senão àqueles que Deus sabe apropriados a cumpri-las, incapazes de nelas falirem ou de comprometê-las. Enquanto que, sob o próprio olhar de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo, aos chefes superiores é atribuída a direção de turbilhões planetários, a outros é conferida dos mundos especiais. Vem em seguida, na ordem do adiantamento e da subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas àqueles que são prepostos nas marchas do povo, na proteção das famílias e dos indivíduos, no impulso a cada ramo de progresso, nas diversas operações da natureza, até nos mais ínfimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades, ocupações aceitas com alegria, solicitadas com ardor, porque são um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram se elevarem. Então você vê, ele fala, tem ocupação para todo mundo, não sei o quê, mas não fala o que exatamente. E aí, gente, tem muitos livros, né, que a gente conhece, os clássicos, todos aqueles 12 livros que o André Luiz psicografou com o Chico Xavier, né? Ele sempre fala de muitas atividades. Então, tem os hospitais, nas cidades espirituais, né, que estão equilibradas, tem os hospitais. Nesses hospitais trabalham enfermeiros, médicos, é, todas as atividades que a gente vê como precisa ter num hospital. Até mesmo recepcionistas tem dentro desses hospitais, né? Tem também as creches, então crianças que eles chamam de educandários, né? Crianças que desencarnam, espíritos que desencarnam criança, eles não ficam adultos assim que desencarnam, né? Assim que passam pro lado de lá, ficou adulto. Não. Alguns demoram muito tempo para ficarem adultos, porque depende muito do esclarecimento, de quanto ele quer crescer também, sabe? Muitos reencarnam sem nem terem ficado adultos lá no plano espiritual. O espírito é eterno, mas às vezes ele passa por situações tão difíceis, tão traumáticas, que ele não quer. E não é uma coisa muito consciente, é um inconsciente. Ele quer continuar criança por um tempo, né? Então, ele precisa ser tratado como criança, enquanto ele ainda não abriu a consciência de espírito eterno que ele tem. Então, tem esses educandários e tem cuidadores e cuidadoras para que cuidam dessas crianças. Tem escolas onde os professores ensinam, né, as atividades espirituais. André Luiz relata que ele fez aulas, né, quando ele desencarnou e foi para o nosso lar, daquele período que ele ficou no umbral. Ele relata que ele frequentava aulas para entender algumas coisas no plano espiritual. Então, na aula, ele aprendeu a volitar, que é o famoso voar, né? Ele aprendeu a se alimentar de prana, né? Para não precisar ficar comendo tanto, a se limpar, a plasmar roupas, a plasmar objetos, a se densificar, a se sutilizar, tudo isso ele aprendia na escola. Aí você fala, mas gente, se você encarna e desencarna, você sabe disso. Pois é, gente. Quando a gente desencarna, a gente não recobra de imediato tudo que a gente sabia antes de reencarnar, tá? Então, tem espíritos que ficam dando essas aulas. Aí, depender da cidade que você tá, você pode aprender um pouco sobre alguma cultura relacionada ao estilo daquela cidade. Então, no exemplo que eu dei da colônia Nosso Lar, é uma colônia cristã. Então, eles tinham lá umas aulas como é que chama? De evangelização. Tinha aulas de evangelização. E não é a mesma coisa que a gente aprende aqui, né, na matéria, porque todo mundo sabe, né? Que me perdoem as pessoas que são crentes convictos da Bíblia do jeito que ela tá hoje, mas a gente sabe que ela é toda alterada, né?
E nem precisa ir muito longe. Se você pega a Bíblia em hebraico, né? Acho que é em hebraico que foi escrito originalmente. Se você traduz a partir do hebraico, não a partir do inglês, ela tá várias mudanças, assim, mas assim, não é uma palavra em outra, coisas muito significativas, inclusive coisas que não tinham na Bíblia em hebraico, elas brotaram na Bíblia em inglês. Então, né, a gente entende que não é, as coisas não aconteceram como contam, exatamente. Então lá ensina-se como aconteceu. Então é interessante, né? Até um nível assim de história mesmo, né? E então tem esses professores. Também tem trabalhadores que cuidam da parte burocrática daquelas cidades, precisam. No próprio nosso lar também, eles relatam muitos sentinelas. Então, existem espíritos que cuidam da segurança das cidades espirituais. Isso em todas as cidades espirituais que são mais equilibradas, porque todas estão no umbral, gente. Só que é um umbral leve, um local mais equilibrado, que é sustentado pelos dirigentes daquele local. Mas se não tiver nenhum tipo de proteção, ele pode ser invadido sim, pode ser invadido. E uma vez que espíritos, tipo uma caravana de espíritos trevosos invadem um local como esse, que tem muitos espíritos perfeitos, assim, de muitos espíritos iluminados, alguns, mas a grande maioria não. A grande maioria é igual a gente, fica oscilando, sabe? Então, se invade uma cidade dessa, é capaz deles mexerem com a vibração da maior parte da população ali daquela cidade, e aí perde-se toda a proteção que tinha, né? Ou pelo menos dá um bom trabalho, né? E aí, então tem esses sentinelas, espíritos da segurança, e tem aqueles que cuidam da parte burocrática do jardim, sabe? Cuidam das plantas. Outros cuidam da distribuição de alimentos. Isso também é relatado no nosso lar. Tem aquele ônibus, né, que eles falam, nem sei se isso existe, mas eu nunca vi no plano espiritual esse veículo, mas eu já recebi muitos relatos de vocês aqui falando que já viram ônibus que voavam, tipo um ônibus parecendo um vagão de metrô, sabe? Eu nunca vi. Eu já vi outros veículos, mas não esses. E tem alguém dirigindo aquilo. Então, assim, tem alguém que é um motorista, sei lá, um piloto, eu não sei como é que chama, né? Quem dirige esse tipo de veículo, quem pilota, sei lá. Mas também tem essa galera aí, né? Tem também, né, gente, dentro dessas cidades, eles têm atividades culturais. Então, tem shows, tem cantores, tem shows de música, tem é, espetáculos de dança, também relatado nesses livros eu vou falar de outros livros, tá? Mas só pra gente falar do que é mais conhecido, que é a Colônia Nosso Lar, né? Então, e eu acho que o André Luiz foi o espírito que relatou mais detalhes, assim. Porque como ele fez uma série de 12 livros, acho que foi 12 ou 13, então todos os livros ele conta algumas curiosidades a mais que não tinha nos outros. Então a gente tem muitos detalhes de como funciona uma cidade, como o nosso lar por conta disso. E até por isso muitas pessoas acham que todas funcionam assim, não é? E aí, indo pro livro, para uma outra autora, né, um espírito, que é a Patrícia, que é autora do livro Violetas na Janela. A Patrícia, ela psicografou 4 livros. Violetas na Janela, é, A Casa do Escritor, aí tem o Voo da Gaivota e tem um outro que eu não lembro agora. Mas enfim, são 4, uma série. E ela conta que ela passou como André Luiz, que eu vou chegar também nesse ponto já já. Mas como André Luiz, ela fez uma série de estágios, fazendo coisas diferentes, aprendendo coisas diferentes, até que ela chegou num ponto onde ela se encontrou como escritora. Só que eles estavam tentando sempre direcionar ela para psicografar. E ela psicografou os 4 livros, que foi o que ela se comprometeu a fazer. Só que ela não quis mais. No último livro, ela conta que ela não quis, que ela, ok, gostou e tudo, mas ela não queria seguir por esse caminho da psicografia. Mas ela queria estudar a literatura e dar aulas sobre isso. Então, Patrícia virou uma professora. Uma professora. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que era professora de literatura mesmo. E aí tem ela relata, né, que é o último livro, que se chama Casa do Escritor, que é tipo uma cidade, que é uma casa mesmo, é tipo um casarão gigante, assim,
E ela é flutuante, então esse casarão ele fica indo para vários locais, ele não fica num local fixo, ele é flutuante. E ela ficou, e aí ficam internados lá, né? Ficam, não é internados que fala, mas ficam hospedados lá espíritos que estão estudando para aprender para se especializar em escrita mesmo, sabe? Em literatura, em escrever, em psicografar. Então eles têm várias aulas. É como se fosse uma faculdade integral. Então, inclusive, assim, para ela sair de lá para visitar a família, ela precisava de autorização da equipe lá dos tutores dela, né? Então a gente vê que também tem essas ocupações. E nesses livros da Patrícia, ela também conta, vou dar spoiler, tá, gente? Porque é livro antigo e sempre vale a pena ler, porque não tem nenhuma grande revelação no livro, né? E eu super indico essa série da Patrícia, é bem gostoso de ler. Nesse livro, acho que no terceiro livro, no último, uma pessoa que ajudava muito ela lá na colônia, no final ela descobriu que era uma pessoa que teve muitas experiências com ela em outras vidas. Ela não tinha lembrado de cara. Passou anos, eu acho. Passou anos até ela ter a. Ela começar a sentir uma familiaridade com essa pessoa. E aí eles levaram ela para lembrar integralmente lá numa máquina e tal. E aí, beleza, lembrou e tudo. Mas o que eu quero dizer é que essa pessoa era um psicólogo lá no plano espiritual. Ele atuava dessa forma lá. E ele depois, no final, que ela foi se especializar nessa parte de escrita e tal, ele foi para uma outra dimensão. E aí a gente pode até deduzir, né? Aí é uma dedução mesmo. Que alguns espiritualistas falam que existe uma dimensão ainda na Terra, mas que existe uma dimensão que se chama artes, ciência e cultura. E aí, isso se fala, começou a se falar isso há pouco tempo. Mas nesse livro, que foi psicografado na década de 90, se eu não me engano, ele conta, né, esse rapaz aí que teve uma história com a Patrícia em outras vidas, ele conta que ele ia estudar, ele ia se especializar em alguns ramos novos da psicologia em outra dimensão do planeta. Então você vê, será que não era nessa dimensão de arte, ciência e cultura, né? E ele falou que ia se especializar para depois ele encarnar e ajudar em tratamentos de doenças ainda não mapeadas, doenças mentais, que até então não eram mapeadas no planeta Terra, né, pela medicina. E, gente, o tanto de doença mental, né, que apareceu na última década, né? Não é que não existia essas doenças, é que elas não eram conhecidas, não eram mapeadas, não tinha tratamento, não tinha nem nome. Então se diagnosticava com outras doenças, então o tratamento não era eficaz, né? Enfim, então você vê que você vai pegando esses detalhezinhos dessas obras mais antigas, e aí você vai vendo o que a gente pode considerar, né, como sendo seguras, como sendo sérias, porque eles vão dando várias pistas de coisas que de fato aconteceram depois de alguns anos. E então você vê, tinha psicólogo, psiquiatras, né? Que lá não tem tanta. E aí chega num ponto. Lá não tem essas mesmas denominações que a gente tem aqui, porque não tem as mesmas necessidades que tem aqui. Isso é muito importante a gente entender. Eu sou contadora, né? De formação e de atuação. Eu, além de astróloga e taróloga, eu sou funcionária CLT de uma empresa. E eu atuo como contadora. Eu sou contadora há mais de 10 anos. E o que eu vou servir lá como contadora no plano astral? O que eu vou contar? Bônus horas? Nem toda cidade tem essa história de bônus horas, né? Até então se sabe do nosso lar. O que eu vou fazer? Ficar lá contando número, fazendo folha de pagamento pra galera? Não vai servir de nada. Então, tem profissões que não existem lá porque não faz sentido. E todas as profissões que existem aqui, não vou generalizar, mas assim, gente, 90% não funcionam da mesma forma lá. O, um exemplo foi o próprio André Luiz, que foi um médico que foi mundialmente conhecido, partindo do princípio que todo mundo fala que ele foi Carlos Chagas, mundialmente conhecido até hoje, extremamente respeitado, porque era um gênio, ele mapeou a doença de Chagas, né? Ele descobriu, mapeou do início ao fim, ele descobriu o tratamento, enfim. E mesmo assim foi pro umbral, hein?
Enfim, ele era um médico ímpar. Mesmo assim, ele não conseguiu atuar como médico lá no plano astral. O André Luiz virou. Ele fez várias outras coisas e ele virou um grande escritor. Por quê? Porque o que ele sabia da medicina aqui não tinha absolutamente nada a ser aproveitado do lado de lá. Nada, nada. E ele conta isso nos livros, gente. Então pensa, né? Não adianta falar que eu sou engenheiro aqui e eu vou construir cidades espirituais lá. Não tem nada a ver, não é a mesma forma de engenharia. Então pode até ter esse título de engenheiro, mas você vai ser vai ser tão engenheiro quanto eu, que não faço a menor ideia de como construir um prédio ou qualquer outra coisa. Também tem trabalhadores nessas colônias em vários outros locais, não só em colônias. Esses trabalhadores, têm, tipo, eles ficam à parte, eles são paralelos, assim. Eles são engenheiros reencarnacionistas. Eu adoro esse título, assim, acho super chique, né? Engenheiros reencarnacionistas. Eles são os responsáveis por fazer todo o planejamento da encarnação de um espírito. Então, isso a gente também tem vários relatos. Eu acho que no livro Missionários da Os Missionários. Missionários da Vida Eterna? Não. Acho que é os Missionários. Missionários da Luz. Também do André Luiz. Eles relatam com detalhes como funcionam os como que funciona esse planejamento. E cada espírito faz uma coisa, né? Então, tem um departamento desses engenheiros reencarnacionistas. E aí eles fazem né? Tem cada função ali. Inclusive, tem uma pessoa, né? Uma área, sei lá, que faz uma maquete viva. Gente, é muito interessante. Faz uma maquete viva do corpo, né, de toda a fisionomia adulta daquele espírito que vai reencarnar. Então eles vão lá e mostram e aquilo é tipo uma maquete viva, ele se mexe, é uma coisa 3D assim, né? É que foi um livro escrito na década de 40, 50 no máximo, então você pensa, eles tinham, né, falaram assim, uma maquete viva, maquete em movimento, uma coisa assim, mas devia ser um protótipozinho ali, né, articulado, ou até mesmo uma coisa meio tecnológica mesmo, sabe? Mas em 3D, não era uma tela que você via. E aí aparecia tudo, o André Luiz, ele ficava relatando que ele tipo apertava um botão, dava um comando, aí aparecia o esqueleto, dava outro comando, aparecia só a pele, dava outro comando, o cabelo, outro comando. E aí eles iam visitando fazendo visitas, reuniões esporádicas, e aí eles iam vendo como ia ficando. Não era uma coisa que já ficava pronta de cara. Ia vendo como ia ficando, porque tudo estava muito desenhado com o próprio DNA. Então, o DNA juntando as condições do pai, da mãe, as coisas que ele precisa aprender, nosso corpo nunca é aleatório. Eu nasci desse jeito de forma aleatória, não. Cada centímetro do seu corpo ele tem um motivo de ser assim. Mas, obviamente, também tem questões é, circunstanciais, né, que fala. Então, se eu nasci no Brasil, eu não vou ser uma loira nórdica, né? Tipo, ai, meu pele translúcida, olho azul, piscina e cabelos loiro branco, não vou ser, porque não faz sentido. Só se eu tiver pais, sou brasileira, mas eu tenho pais ou vós que não são brasileiros, entendeu? Tipo, tem todo um contexto também, né, circunstancial. Que circunstância você vai nascer, né? Então, se você vai nascer na tribo indígena, você não vai nascer de cabelo cacheado. Então, tem isso, mas tem algumas questões físicas de movimentação, um monte de coisa, é muito interessante. Então, esses são os é, engenheiros reencarnacionistas. Tem muita coisa, gente, né? Tem cientistas, tem muita coisa. Isso tudo relatado nesses livros aí do André Luiz e nesse da Patrícia também tem muitos detalhes. Tem também o que a gente mais vê, assim, quem é projetor astral, que a gente não fica indo muito em colônia, né? Porque não pode, a gente perturbaria demais o ambiente. A gente vai na companhia de mentor para uma coisa específica, então você não fica passeando na colônia. Você chega lá para ouvir uma palestra, para fazer um curso, para fazer um tratamento, para visitar uma pessoa, mas você não fica lá passeando. Eu sempre falo pra vocês, né, gente? Tá me acompanhando aqui há mais tempo, quem me conhece sabe que eu sou muito pé no chão. Eu conto as experiências que eu tenho, a maioria é em um brasão mesmo, ou por aqui, é só coisa doida mesmo. Poucas são as coisas,
tava na companhia de seres elevados, são poucas, mas eu já tive a sorte de estar uma única vez, pelo menos que eu lembrei tudo, 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 numa cidade espiritual e eu conheci um monte de lugar lá. Foi muito legal. Eu tava na companhia de um mentor, que eu acho que era o meu mentor, tava só eu e ele. Ele me levou para tantos locais que eu fui no telhado do prédio central lá da cidade, que era um prédio redondo. E ele não era muito alto, ele era muito largo. Era tipo abobadado, assim, né? Que é aquele telhado redondo. E era muito, muito, muito largo, muito. Só que ele não tinha 1 milhão de andares. Tinha cara de ter uns 6 andares. Talvez mais, porque ele era tão largo que parecia ser baixo. Mas ele não era tão alto. E a gente foi até o telhado. E aí ele falou assim, ó, aqui você consegue ter um panorama de toda a cidade. Aí eu olhava assim, nossa, linda. E eu conheci alguns locais lá, mas eu já falo, deixa eu olhar aqui as mensagens, pra não acumular tanto. Sabia que ia ter esse tipo de comentário. Matheus Mariano, até mortos temos que trabalhar. O que você quer fazer, Matheus? Quer alisar tigre? Eu sempre falo de alisar tigre, que alguém me falou isso uma vez, eu achei o máximo, assim, ó. O máximo da chatice espiritual. Eu ficar lá, ai, lá, olhando pro teto. Gente, quando eu tô de férias, assim, eu gosto de descansar, né? Tipo, eu tô cansada, tá? Vou descansar uma semana, eu fico assistindo série e tal. Mas se eu ficar, tipo, o dia inteiro sentada na cama assistindo série, eu levanto, minhas costas estão doendo, minha cabeça tá pesada. Então não é que você tem que se matar. Você viu que eu li aqui no Céu e Inferno falando, ó? Só um trechinho aqui que ele fala que não é. Aqui, ó. A vida espiritual em todos os degraus é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. Isenta, ou seja, não tem fadigas, ou seja, não tem cansaço. Porque você vai fazer atividades que te elevam, não que te destrói. Igual que ninguém vai bater laje lá no plano astral, gente. Ninguém vai pegar o busão, ficar 2 horas lá em pé, com o braço gangrenando aqui, segurando o ferro lá. Não, não tem isso lá. Então são atividades que te elevam. Se você não tá bem, você chegou. E isso tem muitos relatos espiritualistas. Se você chega num ponto. Eu vou falar já, tá? Das atividades que existem de caravanas que vão para os umbrais e tal. Espíritos comuns, como a gente, tá num lugar bacana. Aí sai em caravana para ajudar. Beleza, você tem condições de ajudar. Mas é muito comum que a gente se desgaste. E aí a gente se desgasta e precisa parar. Né? Por isso que existem muitos postos de socorro que tem. Como que chama? É tipo. Ai, alojamentos. Que tem alojamentos para espíritos trabalhadores que estão ali na região. Porque eles não ficam indo e voltando, eles vão para essas missões, essas caravanas, e ficam algumas semanas, ficam tipo no mínimo uma semana lá. Então, assim, chega uma hora que alguns espíritos, que são espíritos médios, assim como a gente, que cansa, fica mal, fica desgastado. Então, esses espíritos, como nós, a gente é encaminhado para dormir, para descansar nesses postos de socorro que fica no umbral médio, só que é um local protegido. Aí a gente precisa descansar, precisa não sei o quê, porque a ideia não é te exaurir até você ficar lá morto, igual acontece com os nossos trabalhos aqui na matéria, né? Que é isso, Pri? Por que não deram mais informações detalhadas? Estão escondendo algo de nós? É uma armadilha? Teoria da conspiração. Tem muitos motivos. Eu acho que nem cabe eu falar aqui porque vai mudar um pouco o foco, mas a obra de Kardec ela foi o início, ele falava isso o tempo inteiro, foi uma introdução, foi uma mega introdução, mas gente, foi o primeiro que escreveu de uma forma tão detalhada, no sentido de tão séria, sistemática, a palavra é essa. Tão sistemática sobre o plano espiritual, sem muito misticismo, mais pé no chão, trazendo para uma realidade muito mais próxima da que a gente vive aqui do que antes se falava, porque falava de espírito, aí você pensava numa coisa, uma bruxa que fazia magias com demônios. E Então Kardec desmistificou isso, né? Os espíritos desmistificaram e Kardec foi a pessoa que trouxe isso, que tangibilizou isso para a matéria. A primeira pessoa, né, que fez de uma forma mais séria, assim, mais realista, né, vamos falar assim.
Então ele trouxe de uma forma que não podia falar muito, não podia viajar muito nas ideias. Hoje pra gente é normal falar, ah, o espírito trabalha, o espírito vai fazer resgate, amparo. Naquela época não era. Ele foi extremamente perseguido, perdeu emprego, foi totalmente jogado para escanteio. Ele era um intelectual lá em Paris. Foi jogado para escanteio porque publicou o que publicou. Se ele estivesse falando que os espíritos fazem isso, tem cozinheiras e tal. Gente, eu fiz uma live aqui. Live não, eu fiz um vídeo falando que espíritos comem no plano astral. Meu Deus, assim, as pessoas me chamaram de lunática. Logo no começo, fiquei chateada. Aí eu também falei assim, ah, é? Peraí, que eu mato a cobra e mostro o pau, né? E aí eu peguei os livros do Chico Xavier, inclusive muitos espíritas, tava me esculhambando. Aí eu falei, vocês são doidos, né? Que show da Xuxa é esse? Aí peguei o Nosso Lar, né, que é o clássico, e mostrei lá falando das carnes, que tinha contrabando de carne em Nosso Lar, 100 anos antes do André Luiz psicografar, né, ditar lá a história pro Chico. Nosso Lar, ele sofreu uma rebelião de alguns moradores, porque eles comiam comida normal, plasmada, né, mas era comida, carne, arroz, feijão, tal. E aí o diretor, né, o ministro, ele decidiu que ia cortar, porque isso dificultava muito a evolução dos espíritos. Eles ficavam muito apegados a coisas materiais. Então ele diminuiu e colocou só a sopa, a tal da sopa e frutas. E aí aconteceu uma rebelião. Tudo isso está relatado no livro Nosso Lar, que é um clássico. Aí o povo só quer assistir o filme e fica ainda criticando quem fala o bagulho, né? Então imagine o Allan Kardec falando dessas coisas lá. Não ia conseguir nem publicar, não ia achar nenhuma gráfica que imprimisse os livros. Isso aconteceu também com Chico, mas por um outro lado. Chico trabalhou muito com aquele autor Rafael Arranieri, que é o autor dos livros Sexo Além da Morte, A Segunda Morte, Aglon e os Espíritos do Mar, eu acho, e O Abismo, entre outros. Só temas pesadíssimos. E o Chico, ele finalizou a parceria com o Rafael Arranieri por orientação do Emmanuel, que era o mentor do Chico, porque se ele seguisse essa linha, ele não ia conseguir terminar a missão dele, que era difundir o espiritismo no Brasil e, consequentemente, acabar indo para o mundo, né? Porque era muita viagem naquela época. Então, você vê, Chico ele já avançou muito nos detalhes, nas miúcias do que Kardec, e até hoje ele é criticado por esse grupinho aí que fala, espiritismo de verdade. Mas ele avançou bastante, mas não tanto ao ponto de chegar em temas que eram tabus na época, até porque Chico foi por uma linha muito mais cristã do espiritismo, né? Como Kardec, que poucas pessoas falam, mas toda a obra de Kardec é extremamente cristã. E só que agora estão se publicando mais livros e falando desse lado mais pesado do mundo espiritual, né? Até como uma forma de alerta. Então, cada época tem o seu momento de falar as coisas. Não tem como você ir lá e disparar um monte de coisa, porque senão você não vai conseguir passar nada. Então, gradualmente, pensa que somos seres eternos. Espiritualidade não tem pressa nenhuma. Se eles estão trabalhando num projeto que vai mudar o rumo da humanidade, para que correr com isso? Não precisa correr, tá? É eterno, não tem. Essa coisa linear é só pra gente aqui encarnado. Desencarnou, não tem essa coisa de, ai, tá acabando o tempo. Que tempo? É isso aí, né? Tudo na hora certa. Ai, gente, é que assim, ó, o Luz pra você falou, Ju, quer dizer que vamos continuar trabalhando pra toda a eternidade? Tira a ideia de trabalho que vocês têm da cabeça. Tira a ideia, esquece. Trabalho da matéria não é trabalho do astral. É tão legal trabalhar no astral. A gente tem uma pequena amostra quando a gente sai do corpo e nós temos o privilégio, né, a sorte de sermos levados para ajudar nos trabalhos de amparo e resgate. É tão legal, gente, é tão legal, tão legal. Eu faria isso a vida toda, assim. É muito legal. Lógico, tem horas que assusta e tal, mas isso porque a gente tá meio inconsciente lá no astral, né? Não tem muita noção, vai perdendo a consciência, ficando meio doido porque tá encarnado. Mas a gente desencarnado, a gente ia aproveitar demais, assim. Porque você vê propósito, as coisas vão acontecendo. Não é igual você ficar sentado na frente do computador lá digitando número, ou então atendendo o cliente, senhora, sua linha está bloqueada por falta de pagamento. Não tem essas coisas. Então, você esquece o que você conhece de trabalho aqui na matéria.
não tem nada a ver com o que acontece lá, tá? É uma atividade. A gente coloca o nome de trabalho porque é uma atividade, é uma ocupação. Então, o que que você espera fazer? E tem os momentos de contemplação, tem os momentos de você visitar quem você gosta, de você sair, ficar batendo papo com teus amigos. Tem um momento pra tudo. Mas ninguém também, você não tem assunto pra ficar a vida inteira conversando com teus amigos. Porque, gente, a gente tá numa. A gente precisa evoluir, sabe? E tudo bem se você não quer trabalhar. Inclusive, existe no livro Nosso Lar, e isso foi retratado no filme também. Uma senhora que estava lá há anos na colônia e ela não tinha se afinizado com nenhuma atividade. E eles colocavam ela em várias atividades diferentes para ver se ela gostava de alguma coisa e ela não gostava de nada. E aí ela foi chamada pelo ministro lá, né? Porque ela sempre reclamava, ai, me colocaram pra fazer tal coisa, mas eu não gostei, porque o pessoal lá é muito sujo, eu não gostei de não sei o quê. Aí ele falou, fulana, mas você já fez tal coisa, você já fez isso, você já fez aquilo. Você não gosta de nada, nada te traz satisfação. Aí ela, eu não gosto de trabalhar. Aí ele, olha, mas assim, você não tem como você ficar aqui sendo servida, tendo proteção, tendo luxos que você quer, você gosta de ter suas coisas, sua casa, não sei o quê. Se você não quer fazer absolutamente nada, você tem que fazer alguma coisa. A gente tá te oferecendo a oportunidade de você escolher o que você quer fazer, mas alguma coisa você tem que fazer. Senão você vai ser convidada a se retirar da colônia. Ela regalou o olho assim. Você tá aqui há muitos anos sem fazer nada. Então, gente, enquanto a gente ainda tá na Terra, é um esquema assim. Não sei como que é lá em outros planetas, mas assim, olhando pro teto a gente não fica. Tem alguma ocupação, né? E não é só trabalho, você estuda, você aprende, você faz pesquisas. Bônus horas, a Bárbara pergunta, o que que é bônus horas? Bônus horas é um esquema de remuneração que existia na colônia, não sei se existe ainda, né? Mas quando o André Luiz falava da colônia Nosso Lar lá nos livros que ele ditou pro Chico, ele relatou que existia essa compensação. Então, o seu trabalho, tudo que você fazia de trabalho, era contabilizada horas de trabalho. E essas horas de trabalho, elas poderiam ser convertidas em algumas coisas que você podia fazer. Então, se você queria ir num teatro, num cinema, não sei o quê, você tinha esses bônus horas de acordo com o seu trabalho. E aí questionaram, né? O André Luiz que questionou um dos ministros, né? Nossa, mas por que isso, né? Aí eles falaram assim, o André, não é que a gente quer pagar as pessoas, que obrigam as pessoas a trabalhar, mas as pessoas ainda, olha o que ele falou, o espírito, ele é desencarnado aqui da Terra, ele ainda precisa ver de forma mais tangível, mais próxima, uma compensação do trabalho que ele faz. Ele não quer, ele ainda não se satisfaz só com que legal, você ajudou alguém, né? Você trabalhou, você ajudou alguém, tem alguém grato, você tá feliz, né? Tá muito grato por você ter ajudado. Só isso não realiza a pessoa, ela quer ou isso aqui, ou alguma coisa em troca. Então, os ministros dessa colônia, isso não existe em todas as colônias, mas dessa cidade, eles decidiram fazer um esquema de remuneração para que trouxesse um incentivo para que as pessoas trabalhassem. Senão, eles não viam muita lógica em fazer as coisas sem ter algo tangível ali, sabe? Mais imediatista. Não, a minha evolução espiritual é uma coisa que não tem muita tangibilidade, né? Você não sobe de dimensão porque você realizou um trabalho imediatamente. São anos, né, de méritos. Então eles fizeram isso, mas não são todas as cidades que tem, não. Ju, será que quem é professor daria certo em outras dimensões? Sempre tem alguém para ensinar, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem habilidades que você pode aproveitar, não exatamente como é feito, mas a habilidade de uma forma mais ampla. Então, assim, tem pessoas que têm o dom de se comunicar bem, sabe? A pessoa fala e as pessoas costumam entender facilmente o que ela tá falando, porque ela entende o público dela, ela fala para aquele público. Então, se ela tá num público de adolescentes, ela vai falar de um jeito que os adolescentes entendam. Se ela tá num grupo de adultos, mulheres, ela vai falar de um jeito que as mulheres entendam, de homem, né?
Então, isso daí é uma pessoa que sabe se comunicar bem, porque em qualquer lugar que ela esteja, ela consegue se colocar, passar a mensagem que ela tem que passar e fazer com que as pessoas entendam, né? Que é o mais importante. Então, isso é inerente ao espírito. Isso independe de onde você tá, né? Só que lembrando que, se você é um professor, você vai estar ensinando o quê? Porque matemática lá não vai ser muito útil. Se é professor de inglês, também não é muito útil lá. Professor da faculdade, eu ensino a matéria de contabilidade aplicada. Mas a comunicação vai ajudar. Então, talvez você aprendendo alguma coisa lá e usando a habilidade de comunicação, você pode ser muito útil. A Nina Company. O que será que os tatuadores fazem no astral? Nada relacionado a isso, gente, porque tatuagem é uma das coisas mais fáceis de se fazer no astral com você mesmo. Você plasma uma tatuagem no seu corpo. Então, não precisa ter alguém com uma maquininha lá tatuando. Vai fazer outra coisa, né? Boa, Júlia, isso mesmo. A Patrícia, né, o espírito Patrícia, que psicografou aqueles 4 livros, a Júlia colocou assim, ó, ela até relatou férias, mas que muitas pessoas escolhem trabalhar de outras formas, aproveitar as férias trabalhando, fazendo outras coisas, fazendo estágios com outros grupos, para fazer uma coisa diferente do que ela faz. Pra você ver, eles gostam, por quê? Porque realmente é legal, entendeu? Não é uma coisa chata. Ou ajudarem, visitar e ajudar entes encarnados. E isso também acontece muito. O André Luiz, ele tira algumas licenças ao longo da estadia dele, de todos os anos que ele ficou no nosso lar, ele tira licenças para ficar na casa dele, na casa dos ex-parentes, ajudando. Então ele fala, ele sabe que tem algum parente que está doente, ou algum parente está sendo obsediado, aí ele pede permissão para ficar lá um tempo ajudando, e ele fica, e ajuda, depois volta. Alan Castilho, se hoje em dia o povo já cai em cima, imagina naquela época. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, eu aqui no TikTok, que você vê de tudo aqui nessa rede social, as pessoas falam qualquer coisa aqui, e tudo bem, sabe? Eu já fui super atacada e coisas que eu não tirei da cabeça. Tipo, eu simplesmente relatei uma passagem do livro Nosso Lar, do Chico Xavier, que é extremamente respeitado na comunidade espírita. Imagine o Kardec lá em 1860 falando de espírito em Paris. Mas, gente, essa coisa da revolução, não tô mentindo, não. Leiam o Nosso Lar, que pelo amor de Deus, né? Quem fala que é espiritualista e não lê o Nosso Lar, não tem meu respeito. Brincadeira. Não, mas é o mínimo, né, gente? Né? Mínimo. Vamos ler Nosso Lar, que tá tudo falando disso, da rebelião da carne, do não sei o quê, do ministro lá que tirou a comida de todo mundo. Tá tudo lá. E tem momentos de não fazer nada se você não quiser fazer nada. As pessoas fazem coisas porque, pensa assim, ó. Eu tô escrevendo um livro pra contar as coisas do astral. Eu vou escrever que eu fiquei sem fazer nada, tipo, tô lá escrevendo, ah, não, porque não sei o quê. Aí eu fiquei sem fazer nada. Nesse dia eu fiquei olhando pro céu. O céu tava azul, as nuvens passando. Eu fiquei lembrando de como eu era estranho na terra. Aí eu dormi um pouquinho na grama, aí choveu, meu rosto molhou. Aí eu levantei, fiquei mais um tempinho lá, peguei uma maçã da árvore, comi. Aí depois. O que é útil escrever isso no livro? Não se escreve, né, gente? Mas é óbvio que tem momentos de não fazer nada. Eles dormem também. Normal, vai no banheiro no começo. Então, normal, sabe? Faz nada, faz o que você quer. Mas assim, ninguém faz. Você não tem regalias. É isso que fala. Não dá pra achar, porque senão é o céu cristão, é o céu dos evangélicos, né? Que você morre e fica lá. Surge não sei quem lá, porque você tá. É a dondoca, mas tem alguém te servindo lá, abanando um leque gigante no seu rostinho, te oferecendo uvas e água fresquinha. Aí, entendeu? Tipo, não, se você precisa estar num lugar que é proteção, precisa fazer alguma coisa. Ou então fica igual aquela mulher lá, só reclamando, ai, eu não quero, isso eu não quero aquilo, não quero. Mas todo mundo tem seus momentos de lazer, tem os finais de semana, tem normal, assim, né? Eu tô zoando, final de semana eu não sei, mas tem os momentos de lazer, e isso são relatados nos livros também. É que, igual acho que foi a Julie que falou, é, tem muitos que escolhem não ficar parado sem fazer nada. E tudo bem também. Quem quer ficar sem fazer nada, tudo bem. Quem não quer. Ai, como que é o nome daquele autor que a Vera Lúcia Marinzec psicografa? Antônio Carlos.
ele é escritor, né? E ele gosta muito de literatura. Ele lê muito. Então, nas horas vagas dele, ele fica lendo. Ele fica lendo, ele visita autores, ele visita bibliotecas, porque é alguma coisa que ele gosta. Então, ele trabalha, mas ele também faz o que ele gosta de fazer, tá? Então, calma. Ninguém vai ser lá escravizado no astral. Mas vamos. Você acha que ter vocação para alguma profissão aqui pode ter relação com algum trabalho no astral? Eu acho que sim, mas eu acho que pode ter mais relação com o que você planejou fazer aqui. Então, você tem uma inclinação para fazer alguma coisa porque você planejou fazer essa coisa aqui. Mas às vezes você aprendeu lá uma boa parte, aqui você veio dar continuidade. Pode ser muita coisa, né? Não tem uma regra nesse ponto, não. Isso, eu entendi o que você falou. Tipo, a gente pega experiência lá e quando reencarna pode desenvolver. Sim, isso acontece sim. Igual esse rapaz que eu falei lá, o namorado lá da Patrícia, ele tava estudando bastante, né, a parte da psicologia para encarnar e ser um psicólogo, psiquiatra aqui. Diário de Ladies. Será que tem serviços relacionados à aparência, à beleza ou até mesmo lógica da tatu? Ou é a mesma lógica? Ah, tá. É a mesma lógica. Inclusive, na live passada, a gente falou de. Na live passada, não. Na última sexta. A gente falou de plasmagem, que é muito fácil você plasmar o que você quer. No livro Violetas na Janela, do Espírito Patrícia, ela conta que ela tinha um cabelo cacheado. E o cabelo dela sempre ficava muito cheio e ela ficava incomodada. Isso quando ela era encarnada. Quando ela desencarnou, ela olhava no espelho e ela ficava incomodada aquele cabelo do jeito que ela não gostava, tal. Aí ela falou assim que ela começou a olhar e que imaginar o cabelo ficando do jeito que ela gostava. E ficou, então assim, só pela vontade dela, ficou e ficou para sempre assim. Tipo, ela decidiu que ela queria ficar com o cabelo daquele jeito, o cabelo dela ficou daquele jeito. Então não faz sentido ter um salão de beleza se é tão simples você plasmar isso. Ele falou: quando se dorme no astral, se sonha, o espírito desdobra? Sim. Por quê? Porque no nosso lar, no livro Nosso Lar, a propósito, né, para quem não leu ainda, no Nosso Lar fala que o André Luiz chega uma hora que ele vai dormir e ele se desdobra e vai para uma outra dimensão e encontra a mãe dele. Se eu não me engano, ele sonha que ele tá, tipo, num barco, assim, num lago. Depois vocês me confirmam se é isso, se ele tá nesse barco, se eu tô viajando. Mas aconteceu isso dele sonhar com a mãe, tipo, ele fala que se desdobrou e ele encontrou, porque a mãe do André Luiz não tá no. Não tá nessa dimensão, na mesma dimensão que ele, não tá. Ela tá em outra dimensão. Aí ela vinha visitar ele de vez em quando, mas não era sempre. Então ele se desdobrava e ia encontrar com ela. Bárbara, é possível alguém saber que vai ser GP ou é a vida que tangeu a pessoa para esse lado? Nunca ouvi falar, Bárbara, de planejamento que a pessoa vai ser GP. Nunca ouvi falar. Porque assim, por mais que tem pessoas que gostam dessa profissão, é uma profissão perigosa e é uma profissão que é muito marginalizada, né? Assim, infelizmente, né? Então as pessoas não veem ainda, sabe? Não é uma profissão que você consegue colocar no LinkedIn que você é GP. Então, qual é o intuito? Entender? Porque se fosse alguma coisa que você não pode falar, mas ele tá tem um porquê por trás, sabe? Aí é diferente. Mas qual é o intuito, assim, no sentido de evolução do espírito? Não faz sentido. Qual é a evolução do espírito em CGP? Ah, eu vou fazer um planejamento para você ser GP porque você vai aprender o quê? Né? Vai aprender na dor? Vai, porque, né, às vezes a pessoa passa por situações muito difíceis, né, tendo essa profissão, passa por humilhações, pode ser muito renegada pela família, né, a família pode não aceitar, então ela acaba aprendendo na dor, de alguma forma. Não no sentido dela estar sendo punida por CGP, não é isso. Mas ela está vivendo uma dor que pode moldar ela de alguma forma, né? Mas não tem muito propósito. Da mesma forma que eu acho que eu não fui designada a ser contadora, entende? Não fui designada para ser contadora. Eu fui contadora porque foi o que me apareceu, que me apeteceu na época. E é isso aí. Eu até anotei uma frase aqui para falar, mas eu vou falar agora porque cabe no que você tá falando e no que eu falei agora. Vocês conhecem o Osho, o guru? Não vou entrar aqui nas polêmicas dele, mas ele tem falas incríveis assim. Ele tem uma frase que ele fala assim, ó: não importa o que você faz, não importa muito o que você faz em termos de atividade laboral mesmo, de trabalho, mas como você faz. Por que isso?
Porque as coisas que a gente faz aqui, muitas vezes não tem muita. Não tem. O que vai ajudar a gente, a atividade em si? Ajuda a gente no dia a dia. Então, por exemplo, nossa, então eu sou contadora, trabalho nessa área tem 15 anos e eu não aprendi nada, foi inútil, 15 anos inútil, né? Tipo, o período que eu ficava no trabalho era uma inutilidade para o meu espírito. Não, por quê? O que eu aprendi nesses 15 anos? Ah, aprendi a fechar um balanço como ninguém. Tirando isso, as, a, as relações interpessoais, situações que você viveu. Eu conheci o meu marido por conta do trabalho, né? Então, ele era primo de uma amiga do meu trabalho. É, sei lá, você aprende a se colocar, você aprende a se comunicar, você aprende a respeitar o seu próximo, você aprende disciplina. Então, é o como você faz. Não importa, eu poderia aprender essas mesmas coisas sendo advogada, sendo médica, com um pouco mais ou menos, ou coisas diferentes. Então, assim, como você exerce a sua função, como você vive os seus dias. Isso é mais importante do que o que exatamente. Eu ia falar isso no final, mas eu acho que cabe aqui. Então não existe esse planejamento, gente, tão detalhado do que você vai fazer aqui. Tudo, tudo, tudo é escrito? Não, não é. E tem situações mesmo que não vai ser. Não é tudo que a gente faz aqui que foi escrito pra gente fazer. Tem coisas que a gente faz porque ou são inclinações que a gente já tinha, né? Como o Mavambo colocou, já tinha uma inclinação, já tinha uma tendência, acaba indo por esse lado, ou a vida levou por esse lado. Por quê? Por conta de uma série de escolhas que a gente teve é, seguindo o nosso livre-arbítrio, que nem sempre elas estão em consonância com o nosso planejamento, mas tudo bem, porque existe plano A, plano B, plano C. O nosso planejamento, ele é um script, assim, resumido, sabe? É uma coisa, tem um esqueleto, sabe? Ó, você tem um esqueleto aqui do que vai acontecer. Algumas coisas tem que fazer, tá? Se não fazer, você até tem chances de não fazer, mas se não fazer, vai dar ruim. Outras coisas vão acontecer de qualquer jeito. A pessoa vai passar por um acidente quando ela tiver 35 anos, vai acontecer. Mas com quem você vai namorar, até você casar com o Joãozinho da Silva, tudo bem. Como você vai cortar o teu cabelo, como que se você vai ser, né, qual que vai ser sua orientação sexual, tá tudo certo. Vai fazer isso aqui, que você vai aprender a ter, sei lá, resiliência. Então, beleza, isso aqui é um dos pontos chaves. O resto aí, ó, fica a teu critério. É tipo isso, entendeu? Só que o nosso critério tem consequências. Então, você ser um policial, uma profissão, não sei o que, a pessoa que mata as pessoas, então, por ela ser policial, ela vai estar tendo anistia, né, espiritual. Não, gente, tem seus atenuantes, mas anistia não tem. Então, são escolhas, né? Um juiz. Ah, eu sou juiz, pelas provas aqui desse caso, o juiz entendeu que a pessoa é culpada, a pessoa era inocente. Ah, mas como eu ia saber? Porque eu só estava exercendo minha função. Tudo bem, a gente entende, tem atenuantes, mas ainda assim, né, não tem anistia. Você de alguma forma responde pelos seus atos. Então tem essa coisa, não tá tudo tão amarrado, não, senão a gente ia ser o quê? Bonecos, né? Ia ser um bando de fantoche aqui e os espíritos lá só mexendo as mãozinhas. Não. Gente, é a profissão mais antiga do mundo porque o apelo sexual é muito grande. Já foi a gente fala disso o tempo todo. Quase toda live a gente acaba caindo nesse tema. Você vê como é tabu? Porque o sexo é um negócio muito, muito forte ainda nesse planeta para o ser humano da nossa geração. E não tô falando geração Y, Z, não, tô falando geração de seres humanos, né? Que falam que é a quinta raça humana, nós somos a quinta raça humana. Eu não sei direito essa questão antropológica, né? Sociológica, não, antropológica que fala. Mas a nossa raça, assim, é muito apelativa para a questão sexual. Muito, muito, muito. Então, tudo que a gente for fazer que envolve isso vai ser realmente algo grandioso. Se vocês forem pesquisar a questão de o que dá mais dinheiro na internet é conteúdo sexual, né? Então, é pornografia, né? O que movimenta mais dinheiro na internet. Tudo, tudo, tudo que a gente vê na internet é disparado, assim, não é pouca diferença, é disparada a pornografia. Então, você vê, é um apelo muito grande. É pro lado positivo, é pro lado tranquilo, é pro lado negativo, é muito, muito grande. Tudo que envolve sexo é um negócio. Você vê que os assédios, os piores assédios espirituais são sexuais.
porque são os mais fáceis da gente cair. O que mais tem, gente, é dirigente de centro espírita, pai de santo, mãe de santo, que sai do corpo e vai e se perde nessa área. Não é nem sai do corpo. Eles ficam sofrendo muitos ataques espirituais para que eles acabem com o trabalho que eles estão fazendo. E a forma mais fácil de cair é através do sexo. Gente, o que mais tem, assim, ó, nossa, e tem livros falando disso. Padres, pastores, freiras, tá? Tem, sempre cai nesse lado sexual. Então não é que assim, eu acho que tem uma coisa mística, não tem, é zero misticismo. É muito mais carnal do que qualquer outra coisa mística. Tudo que envolve sexo é um apelo carnal, um apelo físico, porque é algo muito forte, é uma energia muito forte. É um prazer muito grande, mas eu acho que é muito além disso, sabe? Eu acho que é uma energia diferente que você não tem de outra forma. Você só tem aquela energia através do sexo. Então, por isso que ele tem um apelo tão forte, sabe? É muito, muito louco, né? Então, acho que por isso que a gente vê, não sei o que é antigo, porque é um negócio que não acaba, assim, esse apelo, sabe? Ah, tá, deixa eu contar rapidinho aquele relato. Nessa experiência fora do corpo, que eu fui para uma cidade com um mentor, onde foi a única vez, assim, que me deixaram ver e andando, assim, passeando. Eu já estive, como eu falei, em cidades espirituais, mas eu fiquei num lugar. Eu fiquei numa universidade, eu fiquei numa sala, eu fiquei numa palestra, então você via, assim, um pouquinho, mas pouquinho, né? Dessa vez não, eu fiz um tour, né? Lógico, não por toda a cidade, mas parecia ser o centro, assim, porque era onde tinha as coisas mais centrais. Então tinha uma praça muito bonita, era muito moderna e muito branca, assim, ó. Era até meio. Não era incômodo. Pra mim talvez era incômodo, assim, para os meus olhos, assim. Era tudo muito claro, era muito ensolarado, assim. Era um dia muito ensolarado lá. E aí, eu lembro que eles me levaram num prédio que só tinha atividades profissionais, né, burocráticas. E aí o pessoal tava num computador. E o computador era uma tela que você. Não era tela, assim, parecia um projetor. Um mini projetor, mas a imagem era claríssima, assim, só que não tinha nada físico, assim, para tocar. Se desligasse, ia fechar aquela imagem e ir embora. Então era um projetorzinho, sabe? Tipo, uma imagem projetada, isso. Só que era muito nítida, igual você tá assistindo uma televisão qualidade 4K. E eles ficavam ali fazendo coisas e tal, e aí eu perguntei pro mentor, o que que eles estão fazendo aqui? Aí ele perguntou, ele falou, peraí, ele perguntou pra uma pessoa, e a pessoa falou que era o departamento de logística. Aí ele falou assim, mas o que que vocês movimentam aqui? Ele falou assim, tudo que entra e sai aqui da cidade, todos os materiais que a gente precisa distribuir para os moradores, todos os materiais que vai para os hospitais, para as escolas, nós fazemos a distribuição porque algumas coisas a gente fabrica aqui, outras a gente traz de outros locais. Não sei que locais eram esses e também não sei que materiais exatamente. Eu imagino que era tipo, sei lá, roupa, porque não é todo mundo que sabe plasmar, não sei, gente. Mas ele falou materiais, era logística lá. Então esse foi o mais próximo, assim, que eu vi de uma atividade muito burocrática, pessoal num computador, assim, equivalente a um computador trabalhando, né? Eu não vou ler, porque senão vai perder muito tempo, mas eu vou indicar para vocês aqui, no Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Espíritos. Aí no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, o título. Ocupações e Missões dos Espíritos. Aqui, aí você vê que, mano, Kardec tentou perguntar de forma mais específica a ocupação que os espíritos tinham lá no plano astral. Ele ficava toda hora, ó, só para vocês entenderem algumas perguntas, ó. Ele falou assim, ó, os espíritos têm outra coisa a fazer que se melhorar pessoalmente? Aí a resposta super genérica aqui, que eu não vou ler, aí ele continua. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo? Aí eles respondem, todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem quanto o arquiteto? Então, tipo assim, ó, você é um pedreiro, você não tá ali aprendendo para ser um arquiteto no futuro? Mas não respondeu nada muito claro, né? Aí ele continua: os espíritos têm cada um atribuições especiais. Aí ele também responde nada a ver aqui. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar e em toda parte adquirir o conhecimento de todas as coisas, prescindindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Super complexa a resposta. Aí ele continua:
Tá bom. E as funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Aí ele continua, o espírito. Todos devem percorrer os diferentes graus de escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não a adquirem senão com sacrifício. Que fica mais claro, né? Querendo dizer assim, ó, que ninguém tem o mérito de ser um cientista se não passou pelas atividades laborais, né? Não tem como você ser o arquiteto se você não foi o pedreiro um dia. Isso no nível espiritual. Mas todas as perguntas, e Kardec ficava tentando, ó, qual a natureza das ocupações? A eles, receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução, considerando a hierarquia dos espíritos. E não fala nada claro. Então, assim, Kardec até tentou, mas eles entenderam que não era o momento de publicar isso, né? Tem também, gente, atividades relacionadas à natureza. Então, no livro, eu não lembro, que fala assim que todos os eventos da natureza, por exemplo, a chuva, a neve, quando tem tornados, não é que um espírito super importante estala os dedos e vem um tornado, não é isso. São seres elementares que movimentam as coisas para que esses eventos naturais aconteçam. Só que esses seres elementares, eles não têm um raciocínio lógico como o nosso. Eles são instintivos, eles fazem o trabalho deles de forma instintiva. Então, quem é que conduz esses seres? Espíritos muito elevados. Então, é uma ocupação também. Eles guiam esses seres elementares para que as coisas aconteçam na hora certa, né? Se não vira um planeta, como era a Terra na época que a Terra não tinha esfriado ainda, que eram só vulcões e tempestades horríveis, né? Que tempestades ácidas, né? Que falavam, porque a natureza estava totalmente descontrolada. Você vê como que são as coisas? Então, até a natureza ela obedece ali uma ordem, sabe? Para poder agir de forma sincrônica para que a vida seja possível de acontecer. Aí tem o trabalho dos resgates, pra gente finalizar, né? Que eles são. Ah, são os que mais tem, eu não sei, em volume, né? Talvez não, mas são os mais falados. E esses resgates, eles têm vários níveis diferentes, várias formas de resgate diferente, vários seres, várias frentes. Porque cada tipo de resgate, cada tipo de amparo, cada tipo de missão requer habilidades diferentes. Então, se você vai resgatar espíritos que estão presos numa fortaleza de um mago trevoso, você não vai mandar lá uma freira resgatar um mago trevoso. Um espírito que foi uma freira, que é super boazinha, que tem uma questão mais sentimental forte, não vai. Vai mandar quem? Linhas de frente. Se você vai ajudar, por exemplo, teve um acidente na BR, desencarnou 50 pessoas que estavam no ônibus. Vai quem? Espíritos linhas de frente também, mais ligados na medicina mesmo, que faz o atendimento, primeiros socorros, colocam em macas. Eu vi recentemente, eu fiz esse relato, acho que tá no YouTube, não lembro. Eu nem lembro se eu fiz, mas devia fazer, porque era um relato, foi uma experiência bem legal. Eu tava inconsciente no astral, e aí me deixaram na minha rua, na avenida, perto da minha casa. O mentor me deixou e mandou ir para casa. Quando ele me deixou, eu abri consciência. Eu falei, nossa, eu tô fora do corpo. Aí eu atravessei a avenida e fui pra minha rua. Gente, minha rua tava acontecendo um milhão de coisas. E aí tinha dois carros, um na avenida e o outro na minha rua, que pareciam ambulâncias. Só que não tinha roda. Eles flutuavam um pouquinho assim acima do solo e eles eram do tamanho de uma ambulância e tinham espíritos vestidos de branco, mas era um uniforme diferente, assim, eu acho que era branco com umas faixas azuis, uma coisa assim, e eles estavam levando espíritos em maca, e pareciam espíritos com problemas de tóxicos, que estavam desacordados. Então eles estavam lá levando, parecia o SAMU. E eu, nossa, que interessante. Então tem essa galera também, sabe, que atende mais assim situações de desencarnes pesados, assim, eles sempre têm, geralmente tem sim. Só se o espírito for muito, se a pessoa for muito vinculada às trevas, que não nem consegue, nem que eles quisessem, não consegue resgatar, porque o cara morre e já vem um milhão de espírito trevoso buscar ele, né? Como bem
vimos no filme Ghost. Eu tô cheia de referências hoje, né? Aquilo ali não é viagem, gente, é desse jeito que acontece. É bem comum isso, quando a pessoa é muito trevosa mesmo, passou uma vida vinculada a trevas, cometeu muitos crimes, ela vai, desencarna, é levada, minha filha, não dá nem tempo de olhar pro lado, nem sabe o que aconteceu. Quando vê, puxa pra baixo. Até porque não dá pra puxar pra cima, né? Mas enfim. Então tem esses trabalhos lá. Tem espíritos que ficam também naqueles postos de socorro que são alojamentos também, que também servem de alojamentos lá nos umbrais, como eu expliquei para vocês. E tem hospitais fixos no umbral para ajudar espíritos que não têm menor condição de sair daquele local, mas já tem um pouquinho de condição de ser ajudado, mesmo que seja uma ajuda paliativa. Por exemplo, eu falei para vocês na live passada sobre o Vale do Sexo, né? Que o Rafael Ranieri citou no livro O Sexo, o Sexo Além da Morte. E tinha um hospital lá. Quem é que ficava naquele hospital? Quem eram os médicos? Quem eram os enfermeiros? Quem eram os dirigentes do hospital? Espíritos benfeitores, que ficavam lá o tempo todo. Então, gente, tem que ter uma força mental, uma força espiritual surreal para conseguir ficar num ambiente como aquele e não enlouquecer. Tanto que o espírito, ele relata, o Rafael Ranieri, que tinha lá uma ala de refazimento espiritual, que a vibração era muito positiva e eles iam para lá de vez em quando para se refazer, porque eles ficavam exauridos, tinha hora que eles ficavam totalmente sugados. Então eles tinham que ir para lá. Alguns tinham que sair de lá de vez em quando, ir para alguns outros locais, passar uma semana fora e voltar para que ele não enlouquecesse, não, ou então não se desgastasse tanto ao ponto de desfalecer lá. Então é uma dedicação muito grande, né? E, gente, né, nós podemos ter uma prévia de como que funcionam esses trabalhos de resgate lá no astral, quando a gente sai do corpo. Tanto que uma das principais, eu acho que o principal objetivo que a gente tem que ter quando sai do corpo é participar desses trabalhos. Por quê? Você pode fazer outras coisas? Pode, mas é um plus. Porque quando você se coloca à disposição para participar de trabalhos de resgate e amparo, as chances de você abrir consciência e ficar por um bom tempo são muito maiores do que você sair sozinho e ser pego por espírito e tomar susto e ficar sendo perseguido por seu obsessor. Você olha, né? O obsessor já estava lá, mas você não sabia, né? Porque você saiu inconsciente. Aí você abre consciência, você vê que na tua casa tem um obsessor, você fica meio despirocado. Quando você se coloca à disposição para trabalhar e você tiver em condições disso, os guias, os mentores, eles vão até a sua casa e eles te ajudam a sair do corpo e eles te levam e te traz de volta. No livro que eu comentei no começo, na Iniciação Viagem Astral, conta que o livro ele conta justamente isso, que eles estão num projeto de desenvolver encarnados na projeção astral para ajudar nos trabalhos de resgate e amparo, porque encarnado tem uma energia que é muito útil nesses trabalhos, né? Que é a energia mais bruta mesmo. Então, muitas vezes é muito mais fácil o encarnado se fazer visível para um espírito sofredor do que o mentor. O mentor consegue? Consegue, mas é um esforço que não é tão necessário se tem alguém que faz isso de forma natural. E, e a gente se colocando à disposição toda noite, as chances da gente ajudar são enormes. E você fica protegido e você aprende muito. E depois, gente, do amparo, pode acontecer, já aconteceu várias vezes comigo, eles te levarem para fazer alguma coisa legal, assim, como, não como recompensa nem nada, mas, sabe, assim, vou te fazer um agrado aqui, que você trabalhou bem, vou te fazer um agrado. Te leva para voar, te leva para ver uma coisa legal, te leva para um local bem alto para você ver as estrelas. Isso acontece com frequência, assim, e é a parte mais legal. Ou então eles conversam com você, te dão dicas, falam de coisas super importantes, assim, do seu passado. Já ouvi história relacionada ao meu passado de outras vidas, assim, depois de um amparo, sentei assim para descansar. Aí ele falou: Olha, você lembra que aconteceu tal coisa? Eu não. Então aconteceu, você tá indo bem, viu? Tá resolvendo bem essa questão aí. Você achou que não ia dar certo, tá dando certo, viu? Aí nossa, eu fiquei tão. Foi uma semana assim eu feliz, só porque eu ouvi isso, porque eu não fazia ideia e foi um plus assim mesmo, foi um gás para eu continuar fazendo o que ele falou que eu tava indo bem. Então, tudo isso graças a nós sermos úteis, tá? Ser útil é muito bom, gente. Quem já fez trabalho de voluntariado na vida?
É tão bom. Nossa, assim, você se sente tão bem sendo útil, você recebendo a gratidão das pessoas, você, tipo assim, você fez uma coisa tão, na sua visão, assim, ah, foi uma coisa boba, assim, sabe? E a pessoa olha nos seus olhos e fala assim, você me ajudou tanto, obrigada, não sei o quê. Não é uma questão de ego, mas é um sentimento assim, nossa, eu sou útil. Nossa, eu não tô aqui de passagem, eu acho que eu posso ajudar alguém, então, né? Eu acho que eu, sei lá, posso fazer a diferença quando eu quero, né? E isso dá um gás, você não fica cansado, você fica feliz, sabe? Então, acho que a gente tem que começar a desvincular a questão do nosso trabalho remunerado. Não que por ser remunerado é ruim, mas a maioria é mais difícil e tal, né? A gente não consegue escolher muito trabalho, né? A maioria não consegue, pelo menos. Então, desvincula esse tipo de trabalho que a gente faz para poder viver no mundo capitalista, na encarnação, etc., com você ser útil no mundo. O trabalho no termo espiritualista que a gente fala é o que te faz ser útil na existência. Você quer ser um inútil na existência? Aí várias de vocês vão falar assim, eu quero ser um inútil. Ah, então não sei o que você tá fazendo aqui, né? Porque brincadeiras à parte, tem hora que a gente tem que falar umas verdades, gente. Eu quero sim ser um inútil, eu quero ficar olhando pro teto, coçando aqui o meu saco. Então, né? Não sei que tá perdendo tempo no sexta-feira à noite, 1 da manhã, assistindo live espiritualista. Não dá pra. Tem coisa que a gente releva, tem coisa que a gente tem que falar a realidade. Ser inútil, o que, que você. Aí você acha que é merecedor do quê, sendo um grande inútil na vida? Ah, não, porque eu mereço glórias e graças eternas, sendo um grande inútil. Fez o que na vida? Nada. Só reclamei e fiquei coçando a periquita. Aí tá certinho, né? E você merece muita coisa, merece encontrar as 1000 virgens lá te esperando. Acho que não, né? Então, assim, às vezes a gente também tem que sair do raso. É isso. A Bárbara colocou assim, ó, acho o trabalho de resgate sua cara, Ju. Agora, Bárbara, eu era uma cagona, gente. Eu só perdi a oportunidade, assim, nossa. Eu acordava querendo dar 5 tapas na minha cara, assim, ó. Que vergonha, assim, ó. Vergonha alheia de mim mesma, sabe? Tipo, gente, que idiota. Tipo, eu ia pros locais assim, aí eu via a primeira coisa feia que eu via, ai, eu quero. Eu saía correndo. Aí eu acordava no meu corpo. Isso durou, ó, sei lá, 1 ano, assim, ó, ou mais, tá? Só perdi a oportunidade. Até que eu comecei a pedir pra ficar mais firme, sabe? Para de ser idiota. E estudando também e me comunicando mais, quando eu comecei a falar sobre isso aqui nas redes, eu acho que eu desmistifiquei pra mim mesma as teorias que eu sabia, né? E aí eu fui ficando mais espertinha no astral, porque eu era uma pamonha, bem patricinha chata. Ai, que nojinho. É, ah, eu queria perguntar, Mavambo, que você colocou o negócio, eu não sei se você só complementou ou se você respondeu uma coisa que eu falei. Você colocou assim, ó, e os carros abertos, né? Você tá falando do carro da ambulância? Era, cara, esqueci de falar. Não sei se é isso, mas a ambulância era aberta. É, eu esqueci de falar isso. Você já viu também? Que louco! Porque ela realmente não tinha lateral. Ela era fechada, né, na frente, né? Tinha, como que fala aquela parte da frente? A cabine, né? Tipo a cabine ali na frente, a parte de trás, né? Que devia ser o motor, sei lá, atrás, e as laterais abertas, dá pra ver tudo. E aí ficava 2 macas, assim, cabia 2 macas, e aí os socorristas, eles ficavam meio pra fora. Sabe igual helicóptero, quando. Helicóptero da polícia, que o policial fica meio pra fora, assim, dá maior medo do cara cair. A mesma coisa, tipo, os socorristas mesmo pra fora, assim. Muito legal. A Uzer Tchananã colocou fora do corpo, eu sou muito agressiva, humilho as pessoas e só faço barraco. Tem que, tem que ver o que tá acontecendo com o coraçãozinho. Porque esse coraçãozinho tão peludo. É, a Julie colocou um negócio que eu vou aproveitar pra falar, pra finalizar. Ela colocou aqui, ó. A Julie, né? Quem não nasceu para servir, não serve para viver. E com essa frase muito bem colocada, eu aproveito para contar para vocês que nessas pesquisas que eu fiz, né, hoje para falar do tema e lembrando das experiências que eu já tive, do que eu já ouvi de outros projetores, dos relatos que vocês me contam, o fato é, gente, todas as. Eu não vou ficar falando das ocupações dos umbrais pesados, que a ocupação do umbral pesado é correr, é doido correndo atrás de todo mundo, é
gente batendo, então tem os capatazes dos trevosos que fica batendo em todo mundo, prende pra bater. Os trevosos que fazem, tem cientistas das trevas que fazem coisas malucas. Tem cantores, cantoras também nos umbrais aí que fica fazendo as músicas muito loucas, tem shows, já fui em show também. Então, aquelas coisas, o umbral pesado e o umbral médio é igualzinho tem aqui. O umbral pesado é uma coisa mais, né, Idade Média. Mas o umbral médio é as mesmas ocupações que você vê aqui, tirando essa coisa burocrática do contador, da secretária, não tem isso lá, mas tem todas essas outras coisas assim. Por isso que eu não vou focar muito nisso. Mas voltando aqui para a finalização, todas as ocupações que a gente vê lá, elas sempre são voltadas para beneficiar a evolução da população, a evolução do ser humano desse planeta e, consequentemente, o planeta também. Então, assim, tudo que você imagina que pode ajudar na evolução do planeta, do ser humano, do encarnado, do desencarnado, tudo é transformado em ocupação lá, se for para esse fim, se for para esse objetivo final. Né? Inclusive nos locais espiritualistas, igrejas, templos, terreiros, centros espíritas, casas de apometria, todos esses locais espiritualistas tem equipes espirituais do plano espiritual ajudando também aquelas equipes a fazerem o trabalho e fazendo também o trabalho na parte espiritual. Então, a gente tem de tudo sempre voltado para ajudar a evolução do planeta. Porque o que a gente vai aprender na música, na ciência, nas artes cênicas, não sei o que, é uma consequência. Como o Osho falou, não importa o que você está fazendo, o que importa é como você está fazendo isso. Porque viver aqui é uma grande oportunidade da gente desenvolver várias coisas que vão muito além do básico, do raso, do óbvio. Quando a gente fala que precisa trabalhar, quando eu falo que precisa trabalhar, não é só para pagar as contas. É um grande motivador, né? Porque alguém vai ter que pagar para você. Mas é também porque você vai estar em campo, conhecendo pessoas, tendo que lidar com pessoas diferentes de você, vendo suas dificuldades, vendo seus defeitos mesmo, que a gente fala assim, pontos de melhoria, defeito mesmo, porque você arruma um dia, né? Vendo teus defeitos, vendo tuas qualidades, porque nós só enxergamos os nossos pontos fracos quando a gente tem um espelho, que é o outro. Então, dessa forma, a gente consegue nos melhorar, ajudar quando é possível. Nós, enfiados em casa, a gente não consegue, vai se conhecer como? Não, eu me conheço porque eu sou assim, assim, assim. O que que você viveu na vida para poder falar que você é isso ou que você é aquilo? A gente precisa viver, gente. Outro dia eu tava falando com um colega aqui nosso que eu sou uma pessoa muito que vivo muito a vida, assim, não loucamente, que eu sou super certinha, mas eu vivo normal, não tem essa coisa de não pode isso, não pode aquilo. Não, porque eu tô encarnada, eu vou viver. Senão eu não me encarnava. Porque eu acho que é importante você ter quilometragem. Tem que ter quilometragem. Você não pode ser igual os coachings de 10 anos que não viveu nada, até as meninas de 20 anos ensinando de relacionamento e nunca namorou. Você entende? Não faz sentido. Você tem que viver para que você consiga passar alguma coisa e aprender também. E se conhecer. Porque se você não tem oportunidade de se relacionar com as pessoas, eu não tô falando relacionamento amoroso. Tô falando trocas reais no dia a dia. Você tá num trabalho trocando, tendo que lidar com pessoas diferentes, tendo que ser resiliente, tendo que ter disciplina. Se você não tem isso, para você exercer essas coisas, você vai exercer essas coisas em que momento? Que momento? Então, a vida em sociedade, ela é importante não para a gente aprender a ser professor, para a gente aprender matemática, para a gente aprender a tocar piano. Isso vai acontecer, pode acontecer lá no astral. Eu posso aprender a tocar piano no astral. Eu não preciso encarnar para tocar piano, entendeu? O que eu preciso encarnar é para viver essas diferenças, esse dia a dia, para desenvolver compaixão, é para aprender que, quando tem uma pessoa pior que eu posso ajudá-la, eu tenho que ajudá-la, porque não existe essa coisa de eu cresço e os outros ficam lá para baixo, então eu venci o sistema, né? Não, eu tô. Não tá, porque o que adianta você tá bem e tudo que você olha em volta é horrível, é cinza, é pobreza, é miséria, é gente triste, é gente se matando, é guerras, né? O que adianta? Então não adianta a gente estar bem se tudo em volta tá péssimo.
Então, o objetivo das atividades no plano astral, gente, é a gente se ajudar para que esse planeta vire um planeta da hora, entendeu? Então, tá bom, vou aprender aqui um piano, vou aprender aqui um não sei o quê, vou aprender a ser um engenheiro reencarnacionista, que eu gostei desse rolê aí. Mas isso um meio, é um meio, não é um fim. O fim é outra coisa, tá? Vou ver as últimas mensagens. Todo livro espírita sempre fala de disciplina, né? A Bárbara falou, fala. Mas não só, viu? Se você pegar toda a obra hindu, fala muito mais. O budismo, a base do budismo é a disciplina. Uma das bases, pelo menos, né? Eles são muito disciplinados. Essa coisa do jejum, da meditação, eles dormem poucas horas, né, na noite. Tudo isso é para exercitar a disciplina. Tá certíssimo, Jackson. Tá falando dos mentores, né? Que muitos não vê porque a energia é muito evoluída, a gente não alcança. É isso mesmo. É muito comum quando eu saio do corpo eu sentir a presença do meu mentor, ele fala comigo assim mentalmente, eu não ouço nem a voz, eu ouço ele falando aqui comigo naturalmente, não faço esforço nenhum. Ele fala as coisas e pra mim eu absorvo muito fácil quando eu tô fora do corpo. Mas vê-lo mesmo eu vi poucas vezes, poucas vezes. E às vezes que eu ouvi não foi aqui na crosta, foi quando eu estive em um lugar que eu acho que era uma cidade espiritual, porque eu tava dentro de um local fechado, tipo, era um prédio, era uma coisa assim. Tava tendo umas palestras lá. E aí eu vi, acho que foi umas 3 vezes. Mas eu já estive muitas vezes, mas sempre assim, não vejo. Muito bom, Marcos, é isso aí. Então, objetivo atingido. Bora todos os dias, quando você estiver indo dormir, você faça uma oração, vocês todos nós. Oração. Ai, que oração faz? Qualquer oração. Ah, Deus, obrigada pelo dia de hoje, me proteja minha família. Qualquer coisa que você quiser tocar no seu coração. Depois você fala, me coloco à disposição para ajudar nos trabalhos de resgate, com as palavras de vocês. Vou falar como eu costumo falar, tá? Então, eu falo assim, mentores, guias, meus queridos, eu estou me colocando à disposição para ajudar nos trabalhos de resgate, participar dos trabalhos de resgate e amparo, né, durante o período que eu tiver, né, meu corpo físico estiver dormindo, se for do meu merecimento, se eu estiver preparada, se eu puder ajudar de alguma forma, em qualquer papel, fazendo qualquer coisa que vocês julgarem que eu possa ser útil, então estou à disposição para sê-lo. Se caso eu não tiver ainda condições de ajudar, que eu possa ser levada como um aprendiz para observar e aprender. Se mesmo assim eu não tiver condições, não tiver permissão ou merecimento para ir, então que eu possa ser encaminhada para um local para fazer um tratamento espiritual, para que eu esteja apta o quanto antes para ajudar, porque essa é a minha vontade, que assim seja, graças a Deus. Essa é a forma que eu falo todas as noites, já tá na ponta da língua. Pra inspirar vocês, falar das palavras que vocês quiserem. Se quiser chamar um guia que vocês conhecem, que vocês têm afinidade, também, que tem que fazer o que toca no coração, tá? A Bárbara colocou, mesmo tendo um dia terrível, é legal falar isso, às vezes acho que não estou bem pra ajudar. Ah, se você não. A gente tem que fazer o que a gente tá com vontade de fazer, né? Se você acha que não tá bem, se você não quer, não. Ah, eu quero só dormir. Tudo bem também. Eu falo sempre, porque é igual as lives aqui. Tem dias que eu tive um dia péssimo, assim, ó. Ou nem péssimo, mas muito cansativo. E a minha vontade é não fazer a live. Só que eu me coloquei um compromisso. Eu sei que ninguém vai morrer se eu não fizer a live um dia. Por exemplo, sexta que vem eu não vou fazer que eu vou viajar. Mas assim, se eu tô em casa, se tá tudo certo, se meu marido tá aqui pra ficar com meu filho e tal. Então eu falo assim, quer saber, eu vou fazer. E as experiências que eu tive, escreve o que eu tô falando. Todas as vezes que eu me forço a fazer, se eu não tiver muito mal doente, eu não vou fazer. Mas se eu tiver meio pra baixo, meio triste, fisicamente eu tô ok, mas mentalmente, emocionalmente não tô muito bem, eu faço uma oraçãozinha só, falo, mentor, esteja comigo, me ajuda a fazer um bom trabalho aqui. E eu sempre fico muito bem depois que eu acabo. É igual o centro espírita. Quando eu trabalhava presencialmente lá no centro, tinha um dia que eu não queria ir porque eu não tava me sentindo bem. Eu sempre voltava totalmente renovada. Você nunca tá sozinha quando você tá fazendo um trabalho bacana. Coloca isso na cabeça, você nunca tá sozinha. E mentor nenhum vai deixar você voltar pro corpo mal. Eu acabei de falar que nesse livro Iniciação Viagem Astral, os mentores tiram as pessoas do corpo, levam para fazer o trabalho e trazem de volta. Se a pessoa se desgastou demais, não ficou bem, eles ficam fazendo um tratamento de passe em você até você estar muito melhor do que você estava antes.
Acredita em mim, isso acontece em todo trabalho espiritualista. Se você ficou muito desgastada, é que você não fez um preparo certo, não está sintonizada com as entidades corretas. Mas sempre acaba sendo muito positivo. Você não sai acabada de trabalho espiritual, gente, assim, fora do corpo. Marcos Brito, por que falam que para pedir pro mentor se você pode pedir para Deus? Você pode pedir para quem você quiser, né? Eu penso assim, gente, todo mundo é útil no universo, né? Tem gente que, eu não quero pedir pra entidade porque existe Deus. Se tem uma entidade que pode vir te buscar, desculpa, não vai ser Deus que vai se materializar e vai te buscar no teu corpo, não vai. Não vai ser, tá? Inclusive, nesse livro é engraçado, porque tem muita gente que sai do corpo e fala Jesus, obrigado, e não é Jesus, ali é um espírito trabalhador te ajudando. A pessoa acha que é Jesus, porque tem essa coisa que eu sou de só Jesus que me ajuda, não tem nenhum espírito aqui que pode me ajudar, não. Eu peço pro espírito porque eu acho que é o mais próximo de mim. Se ele tá fazendo um trabalho pro bem, ele também tá trabalhando para Deus e para Jesus. Todos estamos trabalhando para Jesus, então tá tudo certo, né? Mas é isso, gente. Foi só uma sugestão. Se a pessoa não tá com vontade de ir, não precisa. Não é uma obrigação, tá? Por favor. Bom, é isso. Obrigada pra todo mundo que ficou até agora. E cuidem-se, hein? Até mais.